5 bombons, 5 personagens e uma coleção inteira de fofuras vai ganhar vida em crochê. Conheçam agora a série Hello Kitty e seus amigos da coleção Kawaii Bombom. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cami, onde seus fios viram encanto. Fofo, tranquilo e cheio de ternura. Chegou o personagem que vai aquecer o seu coração. Na aula de hoje, a gente vai preparar os materiais e crochetar a base do nosso bombom. Antes da gente começar a trabalhar no nosso pompom-purrim, eu quero falar para vocês primeiro sobre os materiais que eu utilizei para fazer ele. Quero comentar também sobre o tamanho final que ele ficou, tá? E eu vou falar aqui, ó, só da peça em crochê, ó. A peça em crochê ficou aqui, ó, entre 8 e 8,5 mais ou menos, tá? Mais para 8 ó, centímetros, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre as cores que eu utilizei aqui para fazer ele. Então vou começar pelo bombom, e aqui eu utilizei o Solar, que é o 1317. Na cabecinha dele eu utilizei o Creme, que é o 1112. E aqui no chapéuzinho eu tô usando o Brigadeiro, que é o 7569. E aqui na decoração das florzinhas eu tô usando um fio bem fininho, para ficar bem delicado. Pode ser o Cleia mesmo, tá? E para essa linha aqui, para fazer a decoração, eu vou usar a agulha 1,25, que é para ficar bem delicadinho, como merece aqui o nosso bombom, né? No resto do corpo, eu tô usando a agulha 2,5. Vou precisar também de tesoura, agulha de tapeceiro, alfinetes. Tô utilizando aqui uma agulha de boneca. Por quê? Porque eu precisei passar aqui esse cordão de miçangas que eu tenho, precisei passar ele de um lado para o outro. E aí a agulha me ajudou, tá? Vou utilizar aqui um par de olhos com trava, e esse daqui tem 7 milímetros de diâmetro. Vamos precisar de enchimento acrílico. E na decoração também eu estou utilizando aqui essas meia pérola, e essas daqui tem 3 milímetros de diâmetro, tá? Além disso, você vai precisar de um chaveiro. E se você quiser fazer como eu fiz, colocar um cordão de miçangas, você pode escolher as miçangas do seu gosto, tá? Esse aqui eu ganhei e quis fazer uma peça parecida com a que já existia aqui no cordão. Então, esses são os materiais que a gente vai precisar e agora a gente vai começar as nossas aulas. Então, para a gente começar o nosso chaveiro, a gente vai começar fazendo o bombom. E para começar o bombom, tô aqui com o fio amarelo, esse aqui é o Solar, e a agulha 2,5. Vou começar aqui fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar bem esse anel mágico. Vou pegar meu marcador de ponto, vou colocar aqui, porque na próxima carreira a gente já começa com crochê circular. Então é importante que eu saiba o começo e o fim de cada carreira. Agora, aqui na carreira número 2, eu vou fazer uma sequência de 6 aumentos, ou seja, para cada um dos pontos de base que eu tenho aqui, eu faço 2 pontos baixos. Então eu começo aqui no primeiro, e o meu ponto é apertadinho, então o primeiro é sempre um pouquinho mais difícil colocar a agulha, mas depois flui bem. E esse fiozinho aqui do anel mágico a gente já coloca junto para já ir escondendo ele. Então eu vou fazer meu primeiro aumento,
segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, o quinto aumento. Aqui eu já vou cortar esse fio do anel mágico, que eu já escondi ele o suficiente. Já posso cortar. E faço o meu sexto aumento aqui no último ponto. Então, eu termino essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira número 3. Na carreira número 3, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Só que eu vou pegar aqui, ó, só nas alcinhas de trás do meu trabalho, só no BLO. Então, eu faço um ponto baixo, no outro um aumento e repito. Um ponto baixo e um aumento até acabar a carreira. E o meu último aumento aqui no meu último ponto. Termino essa carreira 3 com 18 pontos baixos. Agora a gente vai trabalhar na carreira 4, aonde eu começo com 2 pontos baixos, e aí eu pego as duas correntinhas normalmente, 2 pontos baixos e um aumento. E faço essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento até terminar a carreira. Eu termino essa carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5. Na carreira número 5, eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, faço o aumento e repito esse padrão mais 3 vezes. Quatro, 5 e o último ponto aqui é um aumento. Então, eu termino essa carreira número 5 com 28 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer das carreiras 6 até a carreira 16 com 28 pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente continuar. Cheguei aqui na carreira 16, tô com 28 pontos baixos, aproveitei, ó, e já coloquei um pouco de enchimento aqui dentro, ó. Deixei aqui umas 3 fileirinhas ali sem fazer, sem colocar o enchimento, para não complicar agora, né, na hora de eu passar a agulha, não levar o enchimento junto, tá? E agora a gente vai começar a fazer as diminuições para fechar aqui o nosso bombom. Lembra sempre de quando colocar o enchimento, vai colocando o enchimento aos poucos, tá? Não importa o tamanho da peça, não importa como que a peça é, sempre coloca enchimento aos poucos, vai compactando, para ficar uma superfície lisinha, não ficar grumo, tá? Para ficar sempre certinho. E agora a gente vai fazer aqui a carreira número 17. Onde a gente vai fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu for fazer a diminuição, lembra de fazer a diminuição invisível que a gente sempre faz no crochê, aonde eu pego as duas alcinhas da frente dos 2 próximos pontos e finalizo o ponto baixo. Assim, eu não fico com nenhum buraquinho, fica uma diminuição perfeita, tá?
E repete essa sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por mais 3 vezes. Quatro, 5 e a última diminuição aqui nos 2 últimos pontos. Eu finalizei essa carreira número 17 com 24 pontos baixos. Agora a gente vai fazer a carreira número 18, aonde eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então eu começo 1, 2, faço a diminuição e repito esse padrão mais 5 vezes. Dois e a última diminuição aqui no finzinho. Então eu termino essa carreira número 18 com 18 pontos baixos e agora a gente vai fazer a 19. Numa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, um ponto baixo, uma diminuição. E repete esse padrão até acabar a carreira. E a última diminuição aqui no cantinho. Eu terminei essa carreira número 19 com 12 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a carreira número 20, aonde eu vou fazer 6 diminuições e eu vou pegar apenas no BLO, ou seja, apenas aqui na alcinha de trás do meu trabalho. E como que eu vou fazer essa diminuição pegando só a alcinha de trás, só o BLO? Eu vou colocar minha agulha lá no primeiro, vou puxar meu fio e ficar com mais uma laçada na agulha. Vou no segundo, puxo meu fio, a hora que eu ficar com as 3 laçadas na agulha, eu finalizo o meu ponto. E repito isso mais 5 vezes. Eu termino essa carreira número 20 com 6 pontos baixos. Agora eu vou acabar de encher. Lembra que eu falei, a gente põe pouco enchimento de cada vez, né? Então você vai pegar a sua pinça de sobrancelha, vai pegar o enchimento e vai, com a agulha, a ajuda da sua pinça, ó, colocar o enchimento na parte que faltou. E ajuda a compactar, tá? Então a pinça ela tem bastante utilidade aqui, ó, nas peças menores, ela ajuda você a encher e compactando para ficar bem legalzinho, tá? Ah, eu não gosto de fazer com pinça, eu gosto de fazer com a bundinha da agulha. Você pode parar uma carreira antes e encher também, não tem problema não. Eu vou só acabar de encher a minha aqui, ó, e já volto pra gente continuar fechando a peça aqui, fazendo o babadinho aqui dos lados. Acabei de encher bem aqui o meu bombom, olha, tá bem firme. Você enche bem, mas de uma maneira que não abra o seu crochê, que você não enxergue o enchimento, tá? Acabei de encher, vou cortar esse fio pra gente finalizar aqui com o anel mágico invertido. Vou colocar esse fio aqui numa agulha de tapeceiro. E agora eu vou pegar a alcinha de fora de cada um desses 6 pontos que sobraram aqui. Ó, vou passando a agulha de fora para dentro pelas essas alcinhas. 2, 3, 4, 5 e 6. E aí você vai puxando devagar para fechar. Ó, eu gosto sempre, quando eu fecho com o anel mágico invertido, eu gosto sempre de colocar o meu dedo aqui, ó, em cima dele, para ele fechar bem certinho, não ficar buraquinho. Vem num pontinho qualquer, dá um nozinho e já esconde esse fio lá para dentro.
para arrematar. O que eu gosto de fazer aqui, ó? Gosto também de passar aqui, ó, como se fosse o rolinho. Ó, enrola ele aqui, para ele ficar bem uniforme, bem certinho, tá bom? Para fazer o babadinho, a gente vai pegar o mesmo fio, vou pegar a a agulha que eu tô usando também, desde o começo, a 2,5, e vou passar minha agulha aqui, ó, naquelas alcinhas de fora que a gente deixou. Tem a alcinha tanto de um lado quanto do outro, né? Vou lá na primeira alcinha aqui do lado de fora, prendo o meu fio, e aqui nessa primeira carreira eu vou fazer 12 pontos baixos. Eu tenho 12 alcinhas, então é um ponto baixo para cada uma dessas alcinhas. Então, 1, 2, 11 e o último aqui, o 12. Vou fazer a minha segunda carreira. Então, eu vou pegar o meu marcador de pontos e vou colocar aqui. Na segunda carreira, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Prendo bem aqui e vem um ponto baixo, um aumento. E repito esse padrão mais 5 vezes. Um ponto baixo e no último aqui um aumento. Termino essa carreira número 2 com 18 pontos baixos. Agora a gente vai fazer a carreira número 3. Aqui na carreira número 3, a gente vai começar com um ponto meio alto. Como que é o ponto meio alto? Eu dou uma laçada na agulha, vou lá no meu ponto, busco o meu fio. Fiquei com 3 laçadas, puxo o fio pelas 3. Esse é o ponto meio alto. No próximo ponto, a gente vai fazer 3 pontos. Primeiro a gente vai fazer um ponto alto, então eu dou uma laçada na agulha, coloco a minha agulha lá no ponto, puxo o fio. Fiquei com 3 também, só que eu tiro de 2 em 2. Esse é o ponto alto. Nesse mesmo ponto, vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu dou 2 laçadas na agulha. Vou no mesmo ponto, puxo o fio e tiro de 2 em 2. Tirei 1, tirei 2, tirei 3. E mais um ponto alto. Então, dou a laçada na agulha, vou no mesmo ponto ainda, puxo o fio, tiro 1, tiro 2. Agora eu vou no próximo ponto e faço um meio alto. Lembra do meio alto? Dou uma laçada, vou lá no meu ponto, busco o fio, tiro os 3 de uma vez. Então agora a gente vai fazer novamente. Meio alto, no próximo. No próximo são 3 juntos. Um alto duplo, e mais um alto. No próximo, um meio alto. E agora você vai repetindo essa sequência até acabar. São 6 vezes no total, a gente já fez 2, vamos fazer mais 4 vezes. Cheguei aqui no último ponto, vou finalizar com um meio alto. Vou lá no próximo meio alto que eu comecei a fazer,
o babadinho e puxo um ponto baixíssimo para finalizar, dessa maneira, tá? Agora é só cortar o fio e arrematar. Prontinho, ó. Finalizei o bombom e agora a gente vai trabalhar no resto da nossa peça. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!